Bom dia a todos amigos da Leandro Stormer, tudo bem? Estamos iniciando um bate-papo de abertura, dia 5 de junho de 2015, no dia seguinte ao feriado de Corpus Christi. Quero inicialmente deixar a todos um forte abraço e lembrarmos que aqui estaremos falando sobre o método Stormer, método BIS, método Leandro e método Vlad, que fazem parte da área de análise da XP Investimentos. Novamente aqui falando, estaremos basicamente revisando os métodos e os modelos, de forma que estaremos trabalhando uma ideia educacional aqui nos próximos minutos. Vamos iniciar olhando o índice futuro e ao mesmo tempo olhando também o dólar, que está fazendo um movimento um tanto quanto bizarro no atual momento. Primeiro vamos começar pelo índice futuro, pelo Ibovespa. O Ibovespa vinha trabalhando dentro de uma tendência de alta, que nós podemos observar aqui. São topos e fundos ascendentes. Então ele fez um zigue-zague. Esse zigue-zague empurrou os preços até abaixo dos últimos dois fundos prévios, o que efetivamente reverte tendência para uma tendência de baixa. Então agora, se nós fôssemos definir a tendência no gráfico diário, nós devemos dizer que estamos dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário. Nós atingimos a expansão de Fibonacci de 2 vezes o movimento da primeira perna para baixo. E aparentemente, então, quando nos aproximamos dessa linha de tendência de alta que estava desenhada desde janeiro e março deste ano, nós conseguimos encontrar alguma pressão de compra acontecendo dentro do mercado. Essa pressão de compra, então, conseguiu empurrar o mercado para cima, basicamente na segunda e na terça-feira. Quarta-feira a gente teve uma retomada da movimentação baixista e, aparentemente, hoje nós estamos também com mais uma pressão de venda acontecendo dentro do índice futuro. No Ibovespa a gente tem um suporte localizado então em 53.150 pontos, é a região de suporte mais importante no momento, e as resistências estão desenhadas aqui em 54.000, 54.300 e 54.500 pontos. Quando a gente entra no índice futuro, nós vemos que nós estamos exatamente em cima do fundo em que havia entrado a pressão de compra observada, produzindo uma pequena sombrinha inferior nesse atual momento, o que pode, por sua vez, então, estar demonstrando uma eventual entrada de compra. Se nós conseguirmos fechar abaixo da mínima de segunda-feira, isso definitivamente vai acionar o stop de todo mundo que comprou nesse dia e tende a empurrar o mercado como um todo para baixo, finalmente, então, cortando a linha de tendência de alta e definitivamente dizendo para nós que o mercado vai cair daí muito mais. Nessa situação específica, daí nós poderíamos até dizer que essa situação toda teria marcado metade do movimento de queda, e aí o alvo de queda do mercado seria vir para cá. Uou, ruim, muito ruim, 48.200 pontos. Ai, o fundo prévio lá de fevereiro? Sim, isso tudo se nós conseguirmos fechar abaixo de 52.800 pontos. Portanto, pode-se dizer que o dia de hoje é um dia bastante importante para o mercado como um todo, né? Como um todo. Muito bem. Já o dólar futuro, por sua vez, fazendo um movimento muito bizarro. Vejam que ele vinha numa tendência de alta no gráfico diário, ele fez 3 dias de recuo, bateu no topo prévio. E quando bateu no topo prévio, na quarta-feira, entrou a pressão de compra, que foi essa sombra inferior aqui, fechou como um doji, na verdade, um blast-off. Hoje chegou a perder a mínima de quarta, o que seria um sinal de até de continuação da queda. E logo depois que ele fez isso, entrou uma compra assim brutal, pode-se dizer uma compra animalesca, e que está empurrando o dólar para cima com uma violência muito importante. Podemos observar então
que realmente se forma uma mega barra ultra astronômica de alta, uma barra elefante, podemos dizer isso. No gráfico de 15 minutos, essa barra também aparece no gráfico até mesmo de 60 minutos, é uma barra muito maior do que a média das barras prévias, com uma longa sombra inferior que a gente está observando aqui. Isso traduz que o mercado rejeitou o teste deste preço abaixo de 3.132,50. Eles disseram, não, daqui não vai cair muito mais, vão entrar comprando violento. E aconteceu então essa compra violenta dentro do dólar nessa primeira hora do dia. Bom, o fato é que assim que muitos que venderam ao longo da primeira hora do dia ainda não abriram, ainda não fecharam suas posições de venda, então quando a gente romper essa máxima que está aqui, em 3.210, isso tende a empurrar o dólar mais para cima ainda, isso tende a fazer com que mais compradores entrem na ponta da compra dentro do dólar futuro. Então nós precisamos estar realmente bastante atentos a essa movimentação que o dólar está fazendo, é uma movimentação muito intensa, uma volatilidade muito acima daquilo que usualmente o dólar costuma apresentar. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na tela para a gente poder estar enxergando melhor as coisas. Muito bem, agora sim. Legal. Então realmente a gente observa uma movimentação atípica. No 30 minutos, essa barra aqui fica realmente sendo uma barra elefante muito importante, formando inclusive um pivô de alta, um mark crisp, como se diz. Vamos olhar aqui. Pergunta do paciente Bill. Storm, bom dia. Poderia comentar os juros futuros e o que espera para os juros para médio prazo? Obrigado. Sendo absolutamente franco, é um mercado que eu tenho pouca vivência, eu não acompanho muito juros, nem tenho ele aqui na minha base de código. Qual é o código do futuro aí, dos juros, pessoal? DI1F17. DI1F17. Já vai baixar então a base e a gente pode dar uma olhada. A gente olha o DI dentro de uma tendência de alta, dentro desse canal de alta, podemos dizer. E se nós tivéssemos então que colocar alguma implicação para os juros futuros, para as próximas semanas, a gente está vendo aqui um padrão de movimentação de continuação da alta. Olha que bonito. O alvo aqui seria em 14, tá? O alvo de 100%, e o alvo de 161, que usualmente é o mais atingido, estaria em 14,47, certo? Então, realmente, a gente observa uma situação de juros em alta, tá, para as próximas semanas, inclusive para os próximos meses também, com um alvo perto de 14,47. Interessante. É um gráfico, tá bonito. Uma tendência de alta bonita, pode-se dizer isso. Uma tendência de alta bem definida, sem nenhuma sinalização de reversão, seja no diário, seja nos 60 minutos. Seja no diário, seja no semanal. A gente pergunta se foi uma violinada no mini dólar. Sim, foi uma violinada linda, diga-se de passagem. Tá? Uma alta volatilidade no dólar. Perdeu a mínima de quarta, e daí entrou uma pressão muito forte. Agora entra uma certa correção, então o pessoal que comprou aqui está começando a realizar lucro. Né? Mas efetivamente falando, pode-se dizer que isso aqui seria uma violinada, sim. Vamos olhar diferentes ativos agora, já que tem muita gente perguntando sobre diferentes papéis. Vamos olhar o primeiro setor do mercado, que é o setor de bancos. Tá? O setor de bancos hoje é o setor mais importante do mercado. A gente observa o setor de bancos, depois de um longo período de recuo, perdendo uma linha de tendência de alta, não conseguiu respeitar a linha. Nós tentamos respeitar na segunda e na terça, na quarta-feira a gente voltou a afundar. Estamos aproximando da mínima de segunda-feira e perdendo ela no Banco do Brasil, a gente está vendo isso. Isso idealmente não poderia estar acontecendo se a gente estivesse pensando em um mercado respeitando a zona de suporte, inclusive formando algum tipo de pivô de alta. A expectativa seria que a gente não fechasse abaixo dessa mínima e que a gente rompesse
a máxima de 23,63 no Banco do Brasil para formar um pivô de alta e voltar para o canal de alta. Não é o que nós estamos fazendo, nós estamos confirmando a perda do suporte e isso tende a empurrar o mercado um pouco mais para baixo, porque vai acionar o stop, todo mundo que comprou aqui e aqui, e empurra o mercado para baixo no mínimo essa distância, com o alvo agora em 21,32 para o Banco do Brasil. Inclusive nós fizemos um Dunning de baixa no Banco do Brasil na quarta-feira, e esse Dunning está sendo acionado agora. Isso sim aciona pressões de venda dentro do Banco do Brasil, uma possível perna de baixa, uma nova perna de baixa acontecendo dentro do Banco do Brasil, dentro da tendência de baixa já estabelecida no gráfico diário, o mesmo acontecendo dentro do Bradesco. Podemos observar tudo isso. É uma venda desconfortável, porque a gente está em cima de um suporte, tá? E esse suporte, então, já começa a ficar desconfortável, produzir a venda aqui. Mas, efetivamente falando, se nós fôssemos olhar especificamente apenas o gráfico e apenas o sinal, sim, nós teríamos um sinal de venda dentro do banco do Bradesco na perda de 27,95. Isso estaria acionando esse Dunning de baixa. O stop deveria ficar acima da máxima de 28,83 e deveríamos então ficar vendidos até atingir o alvo, que seria 161% dessa amplitude para baixo, alvo localizado em 26,57. Tá? Isso seria o Dunning de baixa dentro de uma tendência de baixa. O Itaú, por sua vez, que atingiu zona de suporte no tempo, como mencionado já no dia de ontem, tá? Fez um Dunning de baixa também, e se perdermos a mínima de ontem, também estaria acionando a movimentação mais baixista. Isso está acontecendo exatamente agora, inclusive. Tá? Então, setor de bancos ainda fortemente pressionado na ponta da venda e sem sinalização de compradores entrando neste setor. Tá? O índice futuro, como mencionado, sentiu o suporte de segunda-feira, entrou uma certa pressão de compra, que a gente está vendo aqui. Essa sombra inferior aqui é comprador aparecendo, mas ainda seguimos em topos e fundos descendentes, não temos pivô de alta ainda, não tenho sinalização de entrada com segurança no índice futuro no atual momento. Preciso esperar um pouquinho mais até verificar para onde o mercado realmente quer ir. Se a gente conseguir romper essa máxima do dia, então isso estabelece realmente um maior viés altista para o resto do dia, eu posso pensar em compras. Se nós voltarmos a perder a mínima do dia, então eu tenho um viés mais baixista, eu posso estabelecer uma ponta de venda. No momento atual, apenas traders muito agressivos estariam comprando aqui com stop na mínima do dia para tentar vender na máxima do dia. Isso seriam operações muito agressivas, no entanto. Tá? Partida de FM, podemos considerar que tu perdeu um triângulo simétrico após um falso rompimento? Ele não mencionou o prazo. Deixa eu desligar isso aqui um pouquinho. Não houve menção de prazo, mas acho que eu entendo o que ele quer dizer. Ele deve estar se mencionando a esse triângulo simétrico. Aqui, rompeu, fez o movimento, volta a recuar. Num prazo mais longo, eu diria que o Itaú está em cima de um suporte muito importante, que é essa LTB rompida, que é esse fundo prévio. Isso tudo realmente torna, no mínimo, desconfortável posições de venda. É uma LTA também. Então, assim, eu não vejo dessa forma. Eu encaro todo esse movimento aqui como um pullback desse triângulo simétrico rompido. É muito frequente a gente ver pullback de triângulos simétricos rompidos. Este foi o triângulo simétrico rompido aqui. A gente rompeu, fez o pullback. E eu só diria efetivamente que nós rompemos falso se nós perdermos esta mínima que está aqui e fecharmos abaixo dessa LTA que está aqui. Aí sim eu concordaria que houve um falso rompimento do triângulo simétrico desenhado há algum tempo. Obviamente que o setor de exportador vai se beneficiar muito desse gap de alta aí. Né? A gente espera que haja uma maior movimentação compradora em ativos como Embraer,
como Klabin 11 e como SUSB 5, porque elas se beneficiam bastante, podemos dizer, de posições em dólar. Tá? Então, essa situação em si beneficia muito, inclusive a SUSB 5 abrindo num bom gap de alta, como a gente está visualizando aqui agora. Oi? O Vlad está dizendo que nós finalizamos então um trade no FR2, tá? Que havia sido comprado quando? Na quarta-feira? Na terça-feira. Na terça-feira, então, o FR2 da SUSB 5 deu uma entrada pelo modelo IFR2. A entrada foi executada, então, a 16,17 e tivemos a saída agora porque batemos na máxima dos 2 últimos dias com 1,23% de ganho, então, neste trade finalizado, FR2. Participante Alexandre, bom dia, poderia comentar Eletropaulo e Pama 3? Claro, vamos olhar Eletropaulo. Eletropaulo no gráfico diário vem numa importantíssima tendência de alta. Cruzes. O papel conseguiu subir aproximadamente 145% em 90 dias. Nossa, isso é realmente um movimento bastante raro de ser observado. Tá? Segue ainda em topos e fundos ascendentes. Podemos ver que o suporte agora do papel se encontra em R$16. É um suporte em cima de um número redondo, em cima de fundos prévios. Se o papel ficar consolidando aqui, dentro de um triângulozinho, que nem ele fez nesse ponto aqui, ó, e voltar a romper R$17, ele aciona uma nova tomada de posições dentro do ativo, tá? Mas apenas na ruptura de R$17. Como ele já consolidou por alguns dias, isso já estaria inclusive autorizado, seria mais ou menos o mesmo padrão que ele fez aqui, ó, em que ela ficou consolidando numa fina faixa de preço de 5% de amplitude. A gente tem exatamente a mesma amplitude nesse momento atual de 5%. Então, se nós rompermos R$17, eu realmente teria que estar tomando mais algumas posições. Stop abaixo de R$16, seria um stop de R$1, tá? Nessa operação. Papel muito forte, muito poderoso. A perda de R$16 não me promoveria uma venda, tá? Eu não faria uma venda contra um papel tão forte assim, mas me promoveria, sem dúvida alguma, o stop de posições compradas. Tá? Então, o meu stop de posições compradas ficaria abaixo de 15,99 e o alvo, digamos assim, numa eventual ruptura de R$17, seria basicamente observar tudo isso aqui como um mastro de bandeira, seria um alvo bem generoso, um alvo seria toda essa amplitude para cima, jogado. Nós teremos um alvo lá em R$23, muito importante. Partite FM, olha a Embraer, sem sentido. Embraer 3 abriu, fez um recuo, volatilidade extrema, uma longa sombra superior. Tá? Logo após a sombra superior entrou a pressão de venda empurrando o papel de volta para a zona de suporte, que está aqui. Se nós perdermos a mínima do dia, inclusive eu fiz uma entrada, vocês estão vendo aqui. Tá? Se nós perdermos a mínima do dia, isso é um sinal de venda, tá? Porque todo mundo que comprou aqui vai se sentir frustrado, vai estopar. Então a perda de 23,53 fica perigoso para os comprados e automaticamente aciona posições de venda. Eu teria que então fechar em posição de compra, reverter para uma venda e colocar o stop lá em cima, que é um stop bem caro, bem caro. Tá? Mas, de uma maneira geral, tá, o ativo realmente fez essa movimentação, fez essa sinalização de entrada. Tá? Realmente houve uma pressão de venda importante entrando aqui, mas eu discordo do FM. Há um motivo pelo qual entrou venda aqui. O motivo, basicamente, é que nós batemos nesse topo aqui, o topo de ontem. Então, quando a gente bateu aqui, as mesmas pessoas que venderam ontem, que ganharam muito dinheiro, pensaram em vender aqui, e venderam e empurraram o preço, e esse é um papel que não tem tanta liquidez, e conseguiram empurrar de volta para a zona de suporte. Quando atingimos aqui, entram os compradores de novo. Tá? As pessoas que compraram aqui se deram bem e compraram aqui se deram bem ontem, voltaram a comprar. Isso tende a empurrar os preços de volta para cá, e é isso que tende a produzir os retângulos. Tá? Então, houve pressão de venda aparecendo exatamente na zona de topo anterior, que era basicamente o esperado. Tá? Partente Luigi, Vlad, bom dia. Seria interessante aguardar no primeiro movimento na Usiminas 5 intraday, aproveitando esse potencial batismo que o papel tem no diário. Grato e abraços.
Tem que perguntar para o Vlad, Luigi. O que tu acha, Vlad? O Vlad vai responder em texto para vocês, tá? Para vocês terem uma maior visualização. A Uzi Minas tem realmente uma tendência de baixa no gráfico diário. Ela está perdendo fundo prévio. Tá? Então, talvez um repique pudesse ser algo interessante. Pergunta do Stopper. Bom dia, Stopper. Você poderia comentar SN SL3 semanal? O ativo rompeu 11 com 10 algumas semanas. Parece montar uma reação frustrada. SN SL3. Esse é um papel que também raras vezes eu olho o gráfico. Mas está bonito o gráfico. Muito bonito. Tendência de alta, topos e fundo ascendente. Sim, forma uma realização frustrada. Tá? Tomada de posição, nesse caso, seria na ruptura de 12 com 0,3 pelo método Stormer. O stop ficaria abaixo de 11 com 0,4. E o alvo seria, então, também R$1 para cima. Seria bonito de ver. Tá? Realização frustrada aparecendo. Aqui teve uma rompida para cima, foi para o alvo. Aqui teve mais uma rompida para cima, logo, muitos meses depois foi para o alvo. Aqui teve mais uma rompida para cima, foi para o alvo. Aqui teve mais uma rompida para cima, ainda não chegou no alvo. Tá? Então sim, está muito bonito esse SNSL3 Senior Sol no gráfico semanal. Tá? A BEV3, vamos lá, pergunta do participante e trader. A BEV3 também está muito bonito no semanal. Sim, a BEV3 no semanal realmente está se aproximando de uma zona de suporte importante, fez 3 semanas de queda consecutivas. O papel costuma fazer 3 semanas e tomar alta, vejam. 1, 2, olha só, olha que legal. 1, 2, 3 semanas de baixa, 3 semanas de alta. 1, 2, 3 semanas de baixa, 2 semanas de alta. 1, 2, 3 semanas de baixa, 2 semanas de alta. 1, 2, 3 semanas de baixa, uma forte de alta. 1, 2, 3 semanas de baixa. Cumprimos o ciclo de 3 semanas de baixa. Quando a gente entra no diário, a gente está vendo o papel formar um belo pivô de alta. Esse pivô de alta vai ser rompido na ruptura de 18,62. Neste caso específico, então teríamos um Mark Crisp 123 sendo acionado na ponta da compra. O alvo desse Mark Crisp fica em 19,17. O stop desse Mark Crisp fica abaixo de 18,07. Então, realmente, a BEV3 no semanal muito bonita e no diário formando um pivô de alta realmente interessante. Pergunta do Evandro se eu poderia fazer um comentário sobre o SUSB5. Claro, Evandro. SUSB5, como mencionado, acionando uma movimentação altista. Também papel que costuma fazer 3 dias de baixa e volta a subir. 1, 2, 3, volta a subir. 1, 2, 3, volta a subir. 1, 2, 3, rompe num gap de alta. Esse gap, por enquanto, ele deve ser considerado como um gap de fuga. Fuga da onde, Alexandre? Fuga dessa linha de tendência de baixa que ele vinha desenhando. Tá? Então, por enquanto não fechar esse gap, nós precisamos observar este gap como sendo um gap de fuga, que nem aconteceu aqui. E dessa forma, a forma de trabalhar isso seria basicamente a seguinte, 2 formas. Forma agressiva. Vou marcando a máxima da primeira meia hora do dia. Se rompermos este ponto, considero como gap de fuga, tomo a posição, coloco o stop na mínima do dia e levo o trade com que alvo? Bom, esse gap de fuga estaria marcando metade do movimento. Neste caso, o alvo seria 16,74, que é o topo anterior. Então, o alvo ficaria lá em 16,84 para uma realização parcial. E depois voltaria para o swing trade, levando toda a posição. Com que alvo final do swing trade? Essa cunha descendente estaria marcando metade da posição, mais ou menos como um master bandeira. E aí o alvo final desse swing trade seria em 17,84. Ponto. Aqui. Alvo final. Itaú perdendo a mínima, disparando o alarme. Impressionante a falta de força do mercado no setor bancário. O setor bancário está um lixo, podemos dizer isso, basicamente. Muito fraco. Muito, muito fraco. Tá?
Então, assim, a ponta de entrada, veja que eu já tomei uma posição bem microscópica aqui, só para ficar atento ao papel. Na ruptura da máxima da primeira meia hora, eu vou aumentar posições de uma maneira bem mais agressiva. E aí sim, então, tomar posições mais fortes, stop na mínima, com o alvo já mencionado para vocês agora há pouco. Tá? Pergunta do Alirianeto. Stormer, essas operações estão abertas e os gráficos foram tomadas por robôs? Sim, elas estão sendo tomadas por robôs, eu não estou tomando nenhuma delas. Por exemplo, aqui em BR3, quem tomou foi o robô também. Não fui eu quem tomei essa posição aqui. Tá? Então, assim, o robô fica operando para mim, enquanto eu estou conversando com vocês e trabalhando, digamos assim, os modelos. Olha ali, ó. Então, enquanto a gente está conversando aqui, ó, o robô já abriu várias posições para mim de day trade. Várias operações, podemos dizer. Tá? Ele vai montando os trades para mim, enquanto eu estou aqui. Ó. Então, a SUSB 5 tem uma compra que ele fez aqui, pelo setup Ultimate. Ele tem uma outra compra aqui, feita pelo 10 minutos para glória. Vamos ver. Não foi pelo 10 minutos. Ele tem uma compra aqui no dólar, pelo rompimento da primeira barra. Depois, que ainda não foi acionada. Tá? Ele tem uma compra na CETIP, que já foi realizada pelo 10 minutos para glória. E tem uma compra na MBR realizada pelo 10 minutos para glória. Então o robô está operando ali enquanto eu estou batendo um papo aqui com vocês. Tá? Participante Paulo. Stormer, onde encontra alguma relação de ativos bons para o setup FR2? Vlad, me ajuda aí. O Vlad vai postar o link no fórum para vocês, tá? No chat. Stormer, Itaúsa entrando em zona interessante pelo FR14 semanal, suas análises de fundo, setor em julho, grato, é verdade. Itaúsa se aproxima de uma zona de suporte no tempo e no preço, no gráfico semanal. No preço, porque ela está em cima dessa LTA que vocês estão vendo aqui. Depois de 1, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas de queda. Tá? Então a gente observa o papel batendo numa LTA, batendo num fundo prévio. Ok? Dentro do que poderia ser um grande triângulo ascendente. Se a gente coloca aqui o FR14, que é excepcional para produzir trades pelo modelo profissionais liberais, nós veríamos o FR14, deixa eu botar ele no 14, não no período de 2, entrando em zona de sobrevenda, já virando para cima. Veja que os pontos em que ela bateu aqui no passado produziram bons timings de entrada dentro de Itaúsa. A gente está observando isso realmente acontecendo. A gente observa que no passado, realmente, junho e julho foram meses de fundo para Itaúsa, no passado. Só o que faltaria no diário realmente seria algum tipo de pivô, algum tipo de sinalização de reversão para uma entrada. Traders mais agressivos, de fato, já estariam até tomando posições, não estariam nem esperando essa situação acontecer. Tá? Porque o stop aqui é relativamente curto. Tu tem um stop de 1,30%, né, que seria a mínima dessa semana. Tá? E o alvo bastante longo. Então tu tem um alvo de 10% para cima, com um stop de 1,30% para baixo. Tu tem uma relação risco-benefício aí bastante interessante. Tá? Vamos olhar aqui outras perguntas. Participante Claudiano, Storm, setup 10 minutos para glória. O objetivo no dólar é 100% primeiro candle, certo? Nesse ponto você encerra o trade ou faz RP. Se for RP, o stop muda para o ponto de entrada? Sim. É uma RP e o stop muda para o ponto de entrada, né? Assim que tu bate naquele alvo. Pergunta do paciente Mauro. Bom dia, Stormer. A palestra sobre MetaTrader está disponível para clientes LS? Acredito que sim. Tá? Confira com o pessoal do atendimento@linustormer.com.br. Comentário de Alexandre. Gerdau e Siri 3, grato. GGBR4. O setor está muito fraco, infelizmente. Assim como o setor bancário, mas ele está mais forte que o setor bancário, que chama atenção. Estamos aproximando de uma zona de suporte forte.
8,65 é uma zona em que compradores no passado se apresentaram com muita veemência. Tá? Se a gente for olhar que o papel cumpriu a expansão de 100% da última perna de baixa, então nós estamos identificando aqui uma potente zona de compradores. Mas sim, o papel segue numa tendência de baixa, ele ainda não reverteu essa tendência de baixa. Tá? Mas isso nos atrai para aquele modelo do John Crane de reversão, de tentativa de comprar uma reversão. E o que ele faz? Ele bota aqui, ó, ele bota dentro da última movimentação de baixa, que aconteceu aqui então, de alta, melhor dizendo, dentro de um repique na tendência de baixa, ele coloca a retração de Fibonacci, espera um candle que entre na retração de 61 e ele chama essa zona aqui de Buy Zone. Então entramos na Buy Zone nessa primeira hora do dia em Gerdau, ok? E dele marca essa máxima aqui desse candle que entrou na Buy Zone como ponto de entrada. Se acontecer a ruptura, ele executa a entrada, bota o stop na mínima e aí ele leva o trade para o alvo principal, que é basicamente toda essa amplitude para cima projetado, 9,22. Então aqui ele tem um alvo de 3,86% para cima, com stop de 1,61% para baixo, um stop curto e um alvo longo. Tá? Isso é uma das formas mais interessantes de estar superando o sistema do John Crane de reversão, tá? Com o buy zone. É quando tu procura o buy zone em cima de uma zona de compradores num prazo imediatamente superior, que seria o que a gente estaria vendo agora dentro da Gerdau nesse exato momento. Tá? Em relação a Serie 3, gráfico diário, Serie 3 cumpre exatamente um modelo muito similar ao modelo da Gerdau. Tá? Basicamente, se aproximou de uma zona de suporte do gráfico diário. Fazendo isso, a gente entra nos 60 minutos, coloca a retração de Fibonacci aqui e observa o que basicamente? Que a gente entrou na buy zone aqui, nesta hora, então a gente traz nosso ponto de entrada para essa máxima. Depois agora, como não rompemos, a gente pode trazer o ponto de entrada para essa nova máxima e vamos descendo pela máxima de cada candle, ou até que rompa a máxima e a gente execute a entrada, ou até que perca a mínima do candle. Se perder essa mínima aqui, aí invalida as próximas entradas e desaparece a entrada. O dólar acionando mais ponta de compra nesse momento. WN15 acabou de romper a máxima, isso executa uma compra, aumenta posições compradas. Veja que a gente fez um prévio movimento de recuo aqui, isso é uma barra única vermelha ignorada. Tá? O robô comprou para mim de novo, fez mais uma compra. E agora então o dólar deve seguir o resto do dia com forte movimentação compradora dentro do que a gente está observando, já que ele acionou a barra elefante de compra no 30 minutos e no 15 minutos, tudo sendo acionado para um dia comprador no dólar. Tá? Bastante Jones Barros, tá? Gostaria de ouvir a opinião sobre esperar a primeira hora do mercado para realizar negócio. Obrigado e um bom final de semana à família LS. Jones, eu gosto muito de operar na primeira hora do dia. Tá? Se for para fazer um day trade, basicamente porque eu entendo que os movimentos mais amplos de mercado acontecem na primeira hora do dia. Então, se eu esperar a primeira hora do dia, eu como day trader, eu perdi completamente os principais movimentos. Tá? Exemplo, se a gente for olhar aqui, ó, olha onde é que estão as barras amplas da maior parte dos gráficos diários. Estão dentro da primeira hora do dia. Então, o primeiro movimento do dia, ele é muito importante. Ó. A perna da manhã é o movimento mais amplo do dia, na maior parte das vezes. Então, se eu esperar que defina-se a perna da manhã, eu perdi a maior parte da amplitude do dia. Se nós formos observar, a maior parte da movimentação de um dia, ela acontece justamente na primeira hora. Por acontecer na primeira hora, é que realmente a gente não pode, para day traders, esperar que passe a primeira hora do dia para tomar uma decisão. Olha aqui, ó. Se eu esperei a primeira hora do dia para tomar uma decisão, eu perdi toda a movimentação da Petro desse dia inteiro. Mesma coisa acontecendo aqui. Mesma coisa acontecendo aqui. Para baixo. Então, assim, para day traders, não há possibilidade de esperar a primeira hora do dia passar, porque, efetivamente falando, é na primeira hora que acontecem movimentos mais amplos, movimentos mais poderosos, os
os movimentos mais vigorosos. Tá? Agora, se for para swing trade, aí eu concordo 100% contigo na questão de esperar a primeira hora. Tá? Participante false, Stormer, segundo o chat position, eu decidi entrar em boi gordo a 153,40. Gostaria que me orientasse para até quando manter esta posição. Tá? Bom, então vamos olhar aqui o BGIV 15, que o nosso amigo Fauzi decidiu tomar a posição. A tomada de posição do Fauzi foi na ruptura de 153,21, provavelmente ele conseguiu tomar 153,43. Então, esse position, pelo método Stormer, teria que colocar o seu stop aonde? O position aqui colocaria o seu stop abaixo de 150,85. Esse seria o ponto de stop. Tá? Sendo que o alvo dessa operação, então, basicamente, para uma realização parcial, seria no risco projetado para cima, 100%. Então, se ele conseguiu tomar a posição dele 153,45, então o alvo dele, para uma realização parcial, deveria ser em 156,17 para a realização parcial. Mas observa que o papel segue numa tendência de alta no gráfico semanal. Concorda comigo, Fauzi? São topos e fundos ascendentes. Dentro de uma sequência de topos e fundos ascendentes, a gente entende que o mais frequente é que o mercado, no mínimo, faça um teste do topo prévio. Então, se nós entendermos este alvo aqui como sendo o topo prévio, para, na pior das hipóteses, produzir um retângulo, tá? Então nós teríamos como alvo principal aqui para o nosso boi em torno de R$ 158. 158 seria o alvo principal para as maiores realizações. E se nós efetivamente acreditarmos na tendência de alta do boi, nós acreditaríamos inclusive que ele conseguiria romper o topo prévio, porque dentro de uma tendência de alta o mais usual é que a gente rompa o topo prévio e continue a movimentação altista até que faça algum tipo de pivô. Nós não temos no gráfico semanal nenhum tipo de pivô de baixa se estabelecendo. E, portanto, nessa situação, tá, eu colocaria o alvo dentro do método Storm, o topo prévio em 158 falso. Tá? Pergunta do Paulo, qual seria o alvo para o rompimento da primeira hora no dólar? Boa. Muito bem, novamente falando, a gente já teve um movimento muito amplo nessa primeira hora do dia, dentro do dólar, tá? Mas se nós considerarmos realmente o alvo, graficamente falando, seria a amplitude da primeira hora para cima. Nesse caso, seria um alvo muito longo, seria um alvo estupidamente longo, que eu acho impossível que seja alcançado no dia de hoje. 3,29,5 eu acho inviável. Então a forma como eu faço aqui é uma forma um pouquinho diferente. E é importante ter perguntado isso, Paulo, porque isso vai esclarecer bem o cenário. Quando eu vejo uma barra tão ampla nessa situação que produziria um alvo que eu considero absolutamente inviável, o que eu faço para colocar de alvo é o corpo. Então eu pego o corpo do candle, que é a distância da abertura para o fechamento, e eu projeto isso para cima, e daí eu tenho um alvo plenamente factível de ser atingido, que está em 3,24. Então essa seria a forma. Infelizmente, essa é a forma com que eu faço discrecionariamente. Não é a forma como o meu robô está operando, porque o meu robô não tem esse refinamento técnico. Tá? O meu robô, então, se a gente for olhar aqui qual que é o alvo que o meu robô estaria usando, o alvo que ele está usando aqui, ó, ele projetou o alvo em 3,247. Está aqui o take profit dele. Como é que ele chegou nesse alvo? Esse meu robô aqui, ele está operando o rompimento da máxima da barra e está jogando 2,2 ATRs para cima do ponto de entrada. Então ele não está usando a amplitude da barra, ele está usando 2,2 ATRs para cima e está usando o stop de 1 ATR para baixo. Tá? Vamos voltar para cá então. Se a gente coloca então o ATR de 60 minutos aqui, vamos botar o ATR, nós não temos o ATR no Profit,
Então o que eu uso aqui é o True Range, que acaba dando na mesma. Na maior parte das vezes o True Range é o ATR. Né? True Range. Ó, então a gente insere o True Range ali de 1, não de 10, o de 1. E com esse True Range a gente multiplica basicamente 2.2 para cima. E com isso a gente tem o nosso alvo pelo modelo que o robô está operando, né? Sem estar usando a amplitude da barra. O que ele está usando aqui é basicamente o True Range. Né? Se a gente considera aqui, vamos botar aqui, opa, peraí só um pouquinho. Não estou conseguindo configurar o True Range de 1 aqui. Que é o que eu preciso para mostrar para vocês. Não. Vou botar o outro True Range. Né? True Range. Aqui. Tá, agora sim. Agora eu consigo configurar. Ok. Ó, esse é o True Range 1. Tá? Então o True Range 1 aqui, ó, basicamente, ele quando girou a entrada, ele estava em 84 pontos. Uou! 84 pontos. É longo pra caramba. 84 pontos. Não, mas ele usou o True Range anterior, que estava em 5.5. Agora sim está certo. 5.5. Então, se a gente pega 5.5 e multiplica isso por 2.2, isso dá um alvo de 12.1. Então a gente pega o nosso ponto de entrada, que foi mais 3.210 com 50. Isso vai dar 3.222 com 50, fica sendo o alvo do ATR, tá? Pelo ATR. Que acaba chegando a ser um pouco parecido com o alvo que eu tinha desenhado pelo corpo. Dizer que pelo corpo eu fui até mais agressivo, eu iria mais longe, eu iria em 3.240. Pelo sistema do ATR eu estou indo em 3.225 aqui, que é o que o robô lá está operando. Tá? Muito bem, pessoal, tem que finalizar aqui. Já passei dos 40 minutos, ixi, que horror. Um abraço a todos, até mais, tudo de bom, ótima sexta-feira, bom final de semana, nos vemos semana que vem, tem o Chat Position hoje, um abraço, até mais.